Qual é o melhor jogo de Pokémon na sua opinião? Bom, é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje, porque eu tô aqui com uma tier list de todos os jogos de Pokémon da saga Mainline, né? Ou seja, aqueles jogos principais, né? Então aqui não tem spin-off não, tá? Não tem Mystery Dungeon, não tem Colosseum, não tem Stadium, não tem nada disso, tá? Aqui é só jogo Mainline, desde o Game Boy até o Switch, a gente vai passar por todos, menos o Pokémon Legends EA, obviamente. E eu acabei de notar que eu esqueci de fazer as categorias aqui, que eu ia fazer antes de começar a gravação. Então, eu vou fazer aqui as categorias e eu já volto. Bom, voltei aqui já com as categorias já prontas e as categorias são as seguintes. Top 3, que obviamente só vão poder entrar 3 jogos, né, os 3 melhores. Temos também a categoria excelentes, que são aqueles jogos muito bons. Temos a categoria bons, que são bons jogos, legal. Meh, que é, cara, não fede não cheira, tá ligado? Aqueles jogos mais ou menos. Ruins / envelheceu mal, porque tem jogos aqui que eles não são ruins, mas eles são antigos e por conta de serem antigos acaba que hoje em dia não é tão fácil de jogar e envelheceu mal. Mas também tem jogos ruins que são atuais que a gente vai colocar aqui. E abaixo temos os intragáveis, que assim, não vão ser muitos os jogos que vão entrar nos intragáveis, mas a gente tem aí um jogo em específico que é intragável. Então, bora começar. Mas peraí, que antes da gente começar a nossa tier list, eu queria pedir para que você se inscreva no canal e dê like aqui nesse vídeo, porque o meu canal é pequeno, canal de Pokémon pequeno, eu quero conquistar meu espaço nessa comunidade que eu tanto amo, então eu peço seu apoio. E agora sim, nós vamos começar e eu vou puxar aqui já Ruby e Safira. Ruby e Safira, que são jogos do Game Boy Advance, né, lançados ali em 2002, os primeiros jogos da terceira geração. E cara, pra mim são jogos bons. Eu ia colocar no Meh, só que esses jogos eles são memoráveis, assim. Eles são bons, sabe? Eles são jogos memoráveis. Por mais que exista o Emerald, né, que a gente vai ver mais pra frente, que é claramente uma versão superior do Ruby Safira, mas o Ruby Safira você consegue jogar de boa, assim, sabe? E eu acho que, por exemplo, tem um degrau ali do Emerald pro Ruby Safira que não é uma distância tão grande assim de qualidade, sabe? Eles não têm uma diferença de qualidade assim tão absurda quanto outras versões da mesma geração que a gente vai ver mais pra frente, né? Por exemplo, do Platinum pro Diamond or Pearl, eu acho que já tem um degrau bem maior de qualidade, assim, uma discrepância maior de qualidade, né? E a gente vai ver isso mais pra frente no vídeo. Só que eu acho que o Ruby e Safira são jogos bons, são jogos que se sustentaram ao longo do tempo, eu acho que são jogos fáceis de se jogar até hoje. Você consegue pegar e jogar tranquilo. Eu só acho eles jogos muito fáceis para os padrões antigos de Pokémon, porque antigamente a gente tinha jogos de Pokémon mais difíceis do que hoje, porque hoje em dia, né, cara, qualquer um consegue jogar Pokémon e massegar todos os treinadores na porrada. Hoje em dia os jogos de Pokémon são ridiculamente fáceis, com exceção do Legends Arceus, mas o Ruby Safira, ele também é muito fácil e ele é um jogo antigo, que é curioso, porque os jogos antigos de Pokémon, eles eram um pouco mais desafiadores, né? Então, aproveitando essa pauta do Ruby Safira, eu vou puxar aqui o Emerald, que eu vou colocar em excelentes, tá? O Emerald é um jogo excepcional, cara, esse jogo é muito bom, ele tem uma quantidade boa, assim, de conteúdo, claro, existem jogos de Pokémon com muito mais conteúdo que ele, só que o conteúdo dele é de qualidade, cara. Tipo, você joga esse jogo e você lembra dele com carinho, porque esse jogo é muito bom. E ele literalmente pega tudo do Ruby Safira e expande. Ele expande a, cara, 10ª potência, porque tudo aqui nesse jogo é maior que no Ruby Safira, é mais envolvido, é mais legal de se fazer, né? Então, Ruby Safira é bom, se sustenta até hoje, você consegue pegar, jogar e você vai achar legal. Só que o Emerald é a experiência definitiva de Hoenn no GBA. É maravilhosa, esse jogo é muito, muito bom. E por isso eu deixo aqui em excelentes. Agora, eu vou puxar aqui Sword and Shield.
Vocês perceberam que eu tô puxando jogos em ordem aleatória, né? Tipo, não tem critério nenhum aqui pra, tipo assim, qual vai ser a ordem dos jogos que eu vou puxar. E o Sword and Shield, ele vai pro... Putz, cara... Ele vai pro meh ou pro ruim? Aqui eu vou colocar um pouco de apego emocional, tá? E por isso eu vou colocar ele aqui no meh. Porque se você for analisar no duro, lá ele, se você for analisar assim, friamente, esse jogo é ruim, tá, gente? Esse jogo é ruim. Sword and Shield não é um bom jogo. Ponto, assim, tipo, nem pros padrões de Pokémon ele é lá essas coisas. E como jogo em si, ele não é legal. A galera às vezes se ilude porque muitas coisas desse jogo, quer dizer, não muitas, mas algumas coisas desse jogo do Sword and Shield são muito boas, como a trilha sonora, que todo jogo de Pokémon é muito boa, a direção de arte do Sword and Shield pra mim é a melhor da franquia, e os ginásios. Mas cara, pra mim é só o que esse jogo tem: direção de arte e ginásios. E os ginásios são absurdos. Os ginásios são maravilhosos. A gente nunca mais vai ter uma experiência de ginásio como a gente teve em Sword and Shield. Porque é muito legal. A parada dos ginásios serem como estádios de futebol e a batalha Pokémon ser como futebol ali naquele universo, com torcida e tudo, cara, isso dá um peso pra batalha que, por mais que as batalhas nesse jogo sejam absurdamente fáceis, mas você consegue sentir uma emoçãozinha, sabe, ali nas batalhas de ginásio. Só que o jogo é ruim, cara. Esse jogo, ele tem rotas, assim, que são, parecem piadas, velho. As rotas de Galar é uma piada de mau gosto. A Wide Area é terrível, não tem nada pra fazer na Wide Area, além de ser um lugar feio pra caramba e que não tem nada pra fazer e ocupa grande parte do mapa do jogo, assim, né, da área explorável do jogo. Então, com certeza, o esforço que eles colocaram para fazer aquele espaço gigante da Wide Area, eles poderiam ter colocado para fazer rotas melhores, rotas mais bem desenhadas. A história desse jogo é uma bosta, não que Pokémon tenha muitas histórias legais, mas essa aqui é um estrume. E, cara, esse jogo, ele muita coisa passa batido, sabe? Ele tem muitas decisões ruins. A melhor coisa do jogo são as DLCs. As DLCs são bem boas, são bem legais. Mas o jogo base Sword and Shield, cara, é muito mais ou menos. Só que tem a parte do meu apego emocional, porque muitos dos meus melhores amigos eu conheci por causa de Pokémon Sword and Shield. O meu grupo de amigos, assim, que eu converso até hoje, que eu sou muito próximo, eu conheci por causa de Pokémon Sword and Shield, que a gente começou a fazer raid junto e foi se conhecendo e a gente é amigo até hoje. Então, tem o Pokémon Sword and Shield tem uma relevância na minha vida, né? Então por isso eu coloco aqui em meh, porque se fosse analisar friamente eu colocaria em ruins, tá? Mas, assim, ele seria o melhor dos ruins, tá? Ele seria o melhor dos ruins. Então aqui ele tá em meh. E eu vou puxar agora. Vamos puxar um bom, né? Vamos puxar um jogo bom? Vamos puxar Legends Arceus. Legends Arceus pra mim é excelentes na frente de Pokémon Emerald. Pokémon Legends Arceus é maravilhoso. Ele inova completamente a forma de se jogar Pokémon. Ele inova o jeito de se capturar Pokémon, o jeito de se batalhar com Pokémon. A progressão da história é bem diferente. E a história desse jogo é muito legal. Esse jogo tem um plot twist muito bom, cara. É inacreditável o quão bom é o plot twist desse jogo. E o quão difícil é esse jogo. Porque esse jogo é difícil pra caramba, velho. Não só porque as batalhas são difíceis, mas porque os Pokémon te. Oi, Zap Zap! Mas o que eu tava falando é que o Pokémon Legends Arceus, ele não só é difícil por causa das batalhas Pokémon, mas também porque os Pokémon te atacam no Overworld, né? Tem um meme clássico, né, do Paras, que o Paras é um diabo nesse jogo, né? Ele fica te atacando e, mano, o negócio, o Sludge Bomb dele lá é teleguiado, velho. Então esse jogo é muito, muito legal, ele é muito desafiador. As áreas do Legends Arceus são legais, tem coisa pra fazer. A maioria delas, né? E os personagens desse jogo são muito memoráveis. O Laventon, o Volo, que, né, tem ali seu plot twist incrível. O Ingo, né, que veio lá de BW, mas que aparece nesse jogo aqui de uma forma
muito legal, muito surpreendente. Os raids de Pokémons nesse jogo são utilizados da forma perfeita. Eles são muito melhores que o Koraidon e o Miraidon de Scarlet Violet, por exemplo. Eles são muito mais legais de se utilizar. A trilha sonora de Legends Arceus pra mim é uma das melhores da franquia inteira. E, cara, esse jogo, ele é um ele traz um ar tão diferente pra franquia, sabe? É tão diferente você jogar Legends Arceus que torna esse jogo uma experiência única. Esse jogo é uma experiência única dentro da franquia Pokémon e ele executa tudo o que ele se propõe com maestria. E não uma maestria absurda, assim, esse jogo tem problemas, tem muitos problemas, mas ele é competente, né? Ele é bem competente, ele tem muitas coisas maravilhosas, outras nem tanto, mas o saldo é extremamente positivo, pelo menos para mim. Então, Legends Arceus, excelente. Vamos aqui agora com Pokémon Diamond e Pearl, que eu vou colocar em intragáveis, tá? Cara, fale o que quiser, mas Pokémon Diamond e Pearl é muito difícil de se jogar, tá? E não é pelo jogo em si. O jogo em si é muito bom, na verdade. Tanto que a gente vai falar disso quando eu for falar de Platinum. Mas o motivo de Diamond Pearl estar intragáveis é porque o jogo é extremamente mal otimizado. O jogo roda igual merda no DS. O jogo, ele não... Cara, ele tem muitos problemas de qualidade de vida. Tem a névoa em algumas rotas, tem a neve funda também nas rotas ali quando você está indo para Snow Point, né? O jogo ele roda muito mal e ele é extremamente lento. Então, por exemplo, todo mundo já deve ter passado por isso quando tava jogando Diamond Pearl, que é você dar um golpe super efetivo no Pokémon do oponente e a barra de vida vem descendo, cara, numa velocidade de lesma, assim, é inacreditável quanto esse jogo roda mal no Nintendo DS, velho, é inacreditável. Tem um vídeo muito famoso na internet que é de um cara que usou Close Combat numa Blissey, perdão, que é o Pokémon com maior HP da história, né? E, cara, é uns 30 segundos de HP descendo. É inacreditável. Esse jogo roda muito mal e ele tá aqui intragáveis porque ele é cheio de bug, ele é cheio de problema, tem como você sair pra fora da cidade, assim, tipo, da rua da cidade e parar no limbo e já em Jubilife, antes do primeiro ginásio, você consegue capturar o Darkrai, capturar Shaymin, você consegue literalmente ir pro limbo, e aí você segue um caminhozinho específico e você vai parar na ilha do Darkrai. Cara, esse jogo é todo quebrado. E ele tá aqui em Intragáveis porque ele é cheio de problema, não porque o jogo é ruim. A história do jogo é boa, a gameplay do jogo é boa. Só que o jogo é extremamente mal otimizado e tem uma péssima qualidade de vida. E não tem motivos para você jogar Diamond Pearl quando existe o Pokémon Platinum, que para mim é um jogo excelente na frente do Emerald e atrás do Pokémon Legends Arceus. Porque o Platinum, ele literalmente é o que o Diamond Pearl deveria ser. Ele pega o que Diamond Pearl fez de errado e conserta. E pronto, é só isso que ele faz. Claro, ele adiciona ali a lore do Giratina e tudo mais, mas é só isso. É mais legal ir pro Distortion World capturar o Giratina do que só ir lá em cima do Spear Pillar e capturar o Dialga Palkia e pronto, acabou. Claro, tem o Distortion World, que é muito legal, mas tirando o Distortion World e o Giratina, literalmente o que o Platinum faz é pega a Diamond Pearl, conserta os erros. É só isso. E virou um jogo excelente. Porque, literalmente, o maior problema do Diamond Pearl é ser mal otimizado. Então, quando você conserta esse pequeno problema, já vira um jogo excelente, que é o Pokémon Platinum. E eu acho esse jogo muito bom. Agora vamos falar aqui de Pokémon Crystal. Não, rapidinho. Eu vou puxar aqui o Pokémon Gold e Silver, né? E depois a gente fala do Crystal, né? Porque eu puxei o Ruby Safira, depois a gente falou do Emerald. E o Diamond Pearl, depois a gente falou do Platinum. Vou puxar aqui o Gold Silver e depois a gente fala do Crystal. E pra mim, Gold Silver é meh, tá? Ele não envelheceu necessariamente mal, na minha opinião. Sim, ele envelheceu mal, só que ele não envelheceu que nem leite, sabe? Ele não é intragável hoje em dia. Dá pra jogar.
dá pra jogar o jogo, sabe? Até porque a gente vai falar de um jogo que envelheceu mal mais pra frente, que no caso desse jogo que envelheceu mal pra mim, é muito questão gráfica. E, assim, entenda, não é que eu quero gráficos maravilhosos em jogo de Pokémon, até porque não tem nenhum jogo de Pokémon da saga Core, né, da saga Mainline, que é bonito de fato, né? Mas eu quero um jogo que eu consiga ter mínima orientação geográfica de onde eu tô, do que eu tô fazendo, de onde meu Pokémon tá em batalha e tudo mais. E esse jogo que envelheceu mal, que a gente vai falar mais pra frente, ele é muito difícil de se jogar hoje em dia, porque você não entende muito bem o que tá acontecendo na tela. E o Gold Silver eu acho que você entende perfeitamente. Só não é a coisa mais agradável aos olhos, né? Então eu deixo aqui em Meh, porque o jogo em si é bom. O jogo em si é muito bom, né? Muito bom também é forte, né? Porque Kanto e Jotô são extremamente simples, não necessariamente no bom sentido, né? Tudo em Kanto e Jotô é extremamente simplório, reduzido à coisa mais simples do mundo. Não tem habilidade, não tem divisão de special e físico, a região em si não é muito trabalhada, né? Então, é um jogo bom, é um jogo legal, você consegue jogar e tal, mas ele tem essa coisa do visual, né? Que não é uma coisa tão agradável, e por isso eu deixo aqui em Meh. Por outro lado, o Crystal, ele é bom acima de Rubi e Safira. Por quê? Ele não é a coisa mais agradável do mundo aos olhos, mas ele pega o que é simplório no Gold e Silver e deixa minimamente complexo, minimamente assim, mais detalhado, né? Ele é um jogo muito mais interessante do que o Gold Silver, né? Ele é um jogo com mais conteúdo, ele é um jogo mais trabalhado. Se você pega Crystal para jogar e depois o Gold Silver, ou Gold Silver e depois Crystal, você vê que vai ter um degrau ali de qualidade, né? Uma discrepância de qualidade muito notável. E o Crystal é um jogo muito bom, assim, eu acho ele um jogo muito bom. Tipo assim, muito bom mesmo. Se ele tivesse gráficos já mais próximos do que foi o Ruby Safira, por exemplo, se eles tivessem adiado o lançamento de Crystal 1 ano, 2 anos e tivesse lançado para GBA, cara, esse jogo ia estar aqui, ó. Esse jogo ia estar aqui, não na frente de Platinum, mas entre Platinum e Emerald, ia estar na frente de Emerald. Se Crystal tivesse lançado para GBA, com os recursos do GBA e com os recursos de batalha que a terceira geração implementou, né, batalha em dupla, habilidade e tudo mais, esse jogo seria um dos melhores da franquia. E eu falo isso com tranquilidade, tá? Agora vamos puxar aquela que é uma das minhas regiões favoritas, a minha segunda região favorita, a Lola. Vamos falar de Sun and Moon, que pra mim é um bom jogo, tá? E, assim, eu sei que muita gente vai me xingar porque, a Lola tá muito baixo. Mas a gente tem o Ultra Sun e Ultra Moon, que eu já vou colocar aqui. Pra mim é top 3, tá? Ultra Sun e Ultra Moon pra mim é literalmente o terceiro melhor jogo de Pokémon. Cara, esse jogo é maravilhoso. E eu coloquei já Ultra Sun e Ultra Moon aqui porque eu acho que a questão de comparar Sun and Moon com Ultra Sun e Ultra Moon, ela é diferente de comparar Emerald com Ruby Safira, de Platinum com Diamond e Pearl, né? Porque Ultra Sun e Ultra Moon, ele é basicamente o Sun and Moon com mais conteúdo. E que aprofunda mais na lore do Necrozma, né? Com os Ultra Wormholes e tudo mais. Então, Ultra Sun e Ultra Moon, só pelo fato dele adicionar mais conteúdo e aprofundar mais na lore de um dos Pokémons principais da região, ele já é superior ao Sun and Moon. Ele já é melhor ao Sun and Moon. Só que muita gente odeia Ultra Sun e Ultra Moon porque ele lançou 1 ano depois de Sun and Moon e ele é basicamente um jogo com uma DLC. Ele é a mesma coisa do Sun and Moon, só que com uma DLC a mais, sabe? Como se fosse uma DLC. E isso deixou muita gente puta, isso deixou muita gente irritada. E eu entendo perfeitamente, mas cara, se o Sun and Moon nunca tivesse existido e a gente desde o começo tivesse apenas Ultra Sun e Ultra Moon, a galera ia endeusar este jogo. A galera ia. Mano, ia. Meu Deus, Ultra Sun e Ultra Moon é a oitava maravilha do mundo moderno, sabe? Tipo assim, a galera gosta muito de Alola, a galera gosta muito de Sun and Moon. E a galera odeia Ultra Sun e Ultra Moon porque é o mesmo jogo com mais conteúdo. É um conteúdo que eu acho que é
excepcional e agrega muito ao jogo. Mas realmente, o fato de Ultra Sun e Ultra Moon ter saído um ano depois de Sun e Moon avacalhou um pouco, né? Cagou um pouco a imagem do jogo, que pra mim, analisando isoladamente, assim, tipo, cara, joga Ultra Sun e Ultra Moon. É um jogo muito bom. Pra mim, é top 3. Fácil. Agora vamos aqui com o jogo mais recente da franquia Pokémon até o momento, né? Porque ZA tá chegando, que é Scarlet Violet. E cara, pra mim Scarlet Violet é excelente, na frente do Platinum e atrás do Legends Arceus. Tá, o jogo é feio, o jogo é horroroso, o jogo é cheio de bug, não mais, né? Porque agora com o lançamento do Switch 2 e tudo mais, mesmo no Switch 1, o jogo não tem mais tanto bug, né? Eles petearam grande parte deles, mas o jogo ainda é muito feio. O jogo ele é uma aberração visual, uma monstruosidade estética, uma abominação aos olhos de quem vê. Só que o jogo é muito bom. A história do jogo é maravilhosa. O jogo tem personagens incrivelmente bem escritos. Os personagens de Scarlet Violet são os melhores personagens da franquia inteira, talvez perdendo somente para BW e BW2. Porque a gente tem o N e o Ghetsis, que são personagens fora da curva. Mas em Scarlet Violet todos os personagens são bons. O Arven. O Arven é um absurdo de bom. O Kiran é maravilhoso. Os professores, né, Sada e Turo, tem um plot twist muito legal que, cara, vai pegar você de surpresa se você não, se você vai jogar o jogo sem spoiler, você vai se surpreender com o plot da Sada e do Turo, dependendo da versão que você está jogando. E o desenvolvimento do lendário do jogo, né, do Koraidon, do Miraidon, dependendo da sua versão, é incrível. A gente nunca teve um lendário de capa que fosse um personagem ativo na história. Você pode falar do Neb lá em Sun and Moon e Ultra Sun e Ultra Moon, só que, cara, o Koraidon e o Miraidon tá o tempo todo com você. Eles são seus companheiros, assim, principais durante a jornada. O Neb aparece uma vez ou outra ali, quando você tá falando com a Lily, e nem todas as interações com a Lily o Neb aparece, mas no Scarlet Violet você tá o tempo todo com o Koraidon ou o Miraidon. E você se apega ao lendário, você se apega, sabe? E aí quando chega lá no final do jogo, que ele tem todo um arco de redenção, cara, é emocionante, é genuinamente emocionante. Só de lembrar da minha, cara, só de lembrar da minha primeira gameplay de Pokémon Scarlet, no momento que o Koraidon fica aquele Berserk Mode, assim, pra enfrentar o outro Koraidon, ali do Paradise Protection Protocol, cara, é de arrepiar. É muito bom. E, tá, pra aldeia não tem nada pra fazer. Mas a divisão de áreas desse jogo é interessante, é bem legal. E eu acho que pavimenta ali o caminho pra Game Freak fazer mundos abertos? Sei lá, velho. Fazer jogos de mundo aberto mais interessantes daqui pra frente. Então, Scarlet Violet pra mim é um jogo muito bom. E as DLCs também são muito boas. A primeira DLC é legal. E a segunda DLC é o ponto alto do jogo. A segunda DLC, o The Treasure of Area Zero, é incrível. E é muito difícil. Uma das maiores reclamações dos jogos atuais de Pokémon é que os jogos são muito fáceis. E o The Treasure of Area Zero é bem difícil, né? Quem não tomou uma surra pro Kiran aí que atira a primeira pedra, né? Agora a gente vai falar de Pokémon Fire Red e Leaf Green. Ai, meu Deus. Nossa, eu vou ser xingado por isso aqui. Se esse vídeo, né, for visto por uma galera, eu vou ser xingado. E eu vou colocar Fire Red e Leaf Green no Meh. Vai, na frente de Gold Silver. Na frente de Gold Silver, mas atrás de Surgeon Shield. Surgeon Shield é mais legal que Fire Red e Leaf Green. Cara, já vou colocar isso aqui. Já vou fazer isso aqui. Já vou fazer isso aqui. Canto é insuportável. Canto é insuportável. Canto tem a pior Pokédex. Canto tem a pior geografia, o pior design de região. E os jogos de canto são sem graça. Os jogos de canto são sem graça, sabe? Porque eles são simplórios. É aquilo que eu falei de Gold Silver. Eles são simplórios.
Não é que eles são simples, eles são simplórios, eles são, cara, a coisa mais banal, sabe? A coisa mais básica possível. E eu não tô batendo tanto em Red Blue e Yellow. Eu tô batendo mais em Fire Red Leaf Green, porque Fire Red Leaf Green teve a oportunidade de pegar o que Red Blue e Yellow fez e, cara, expandir. Mas ele não expande, sabe? Ah, ele adiciona o Ho-Oh, ele adiciona o Lug, ele adiciona o Deoxys, mano. Isso não é nada. Eu tô falando de expandir o jogo a fim de tornar ele um pouco mais complexo. Porque o Red, Blue, Green e Yellow, eles são simplórios porque, beleza, eles lançaram para Game Boy, não é nem Game Boy Color, Game Boy, e eles foram os primeiros jogos de Pokémon. Então tudo bem eles serem simplórios. Agora o Fire Red e Leaf Green, não tá tudo bem eles serem simplórios, sabe? E eles são chatos, cara, são jogos chatos. Canto é chato andar por Canto, tá? Desculpa você, Jane Warner, que tá assistindo esse vídeo. Mas Canto é a pior região. E eu sei que tá na moda bater em Canto, porque não sei o que, não sei o que lá. A galera tá reconhecendo que a Pokédex de Canto não é criativa. E as pessoas estão cegas pela nostalgia. Mas, cara, desculpa, é a verdade, tá? Em Jotô eu não bato. Eu gosto muito de Jotô. Eu gosto muito do design da região de Jotô. Pra mim é um dos melhores designs de região que tem. É Jotô. Mas o design de região de Canto é sem graça. As cidades não são memoráveis. E tá, elas podem ser memoráveis porque elas são icônicas e nostálgicas. Mas literalmente, se lançasse Canto hoje, tipo, se hoje a região de Canto fosse lançada, ninguém ia gostar. Essa é a verdade, ninguém ia gostar hoje em dia da Pokédex de Canto, das cidades de Canto. A galera ia achar a cidade sem graça, sem nada pra fazer, mal desenhadas. Porque é isso que Canto é, cara. Canto, quando foi criado, tudo bem Canto ser simplório no momento que foi criado, mas a partir do momento que você faz um remake de Canto e você tem a oportunidade de adicionar complexidade àquela região, adicionar complexidade ao design da região, à gameplay, à Pokédex, com designs diferentes, até porque do Game Boy Color pro GBA, muitos sprites de Pokémon mudaram, né? A forma de se desenhar os Pokémon mudaram um pouco. A forma de você colocar os Pokémon em tela, né? Mudou. Então, quando você tem essa oportunidade de, às vezes, colocar um Pokémon que da primeira geração, que é simplório, num sprite colorido, num sprite que permite você fazer um desenho mais complexo, e você não faz, ou um jogo que permite você adicionar mais camadas às cidades, mais detalhes nas cidades para torná-las mais memoráveis, e você não faz, cara, isso joga o jogo lá para baixo. E Fire Red e Leaf Green é um jogo meh. É um jogo meh. Enquanto Red Blue e Yellow não são jogos ruins, mas envelheceram mal e hoje em dia são quase impossíveis de se jogar. Eu não coloco eles em intragáveis porque eles não são ruins. Eles são bons, tá? Eles são melhores que Fire Red e Leaf Green, porque eles têm uma justificativa para serem simples. Fire Red e Leaf Green não tem nenhuma justificativa para ser simples, não tem desculpa para ser simples. Red, Blue, Green, Yellow tem, mas eles envelheceram mal por uma questão puramente estética do Game Boy. Se esses jogos fossem de Game Boy Color, eles estariam aqui, ó. Mas eles não são de Game Boy Color. Então a gente põe eles aqui. Tá bom? É isso. Não me xinguem. Procurem compreender meu ponto de vista. Já é? Agora a gente vai falar de Black and White, que é top 3. Tá? Black and White, que é top 3, é o segundo melhor jogo da franquia Pokémon. Porque o Nova é foda. O Nova é a melhor região, na minha opinião, tá? Tem que deixar isso claro, né? Tem que falar que é a opinião. O Nova é a minha região favorita. E eu tenho um amor, um carinho indescritível por o Nova. Eu acho que o Nova tem a melhor Pokédex, tem os melhores jogos, tem a melhor história. A história de Black and White e Black and White 2, eu acho a única história de um jogo de Pokémon que é uma história, tipo assim, que você consegue comparar com outros RPGs mais sérios, mais adultos, e ainda se mantém uma história excelente.
Sabe, eu acho que você consegue pegar a história de Black and White 2 e comparar com Persona, comparar com o Zelda da vida, e ele ainda vai se manter uma história excelente, fora dos padrões de Pokémon. A história de Nova é incrível. Os personagens são maravilhosos, em especial o Ghetsis e o N, que pra mim são os dois melhores personagens dessa franquia. Em BW2 a gente também tem o Chorus, que é maravilhoso, mas aqui a gente tá falando de BW1. E além da história, cara, você tem a gameplay. As cidades são muito memoráveis. Há, há um tempo atrás, a música de Drift Veil viralizou com aquele gif do Banguela, do Como Treinar Seu Dragão dançando. Eu vou estar deixando aí na tela. E cara, esse jogo é muito memorável. E esse jogo tem os sprites de Pokémon mais bonitos. A combinação de animação com sprites 2D de pixel art é sensacional, é formidável. As rotas desse jogo são muito bem desenhadas. Ao contrário de Sword and Shield, que é a rota uma linha reta com uma escada, as rotas de Pokémon Black and White, elas parecem rotas da natureza da vida real, sabe? Tipo, elas têm, elas são diferentes, elas refletem biomas, elas refletem, cara, regiões montanhosas, planícies, ou uma rota de surf, mas que vão ter detalhes ali no meio do oceano, no meio da água. Cara, esse jogo é maravilhoso. Esse jogo é incrível e merece estar no top 3. O jogo é difícil. O jogo tem uma Pokédex excepcional, excelente e um ótimo design de região. E vou falar de Pokémon Black and White 2, que é um jogo favorito de Pokémon. É um dos meus jogos favoritos da vida. Esse jogo é incrível. Esse jogo é formidável. Eu queria deixar eles por último no vídeo, só que cara, não consegui me controlar. Eu queria falar logo deles. E o Pokémon Black and White 2 tem um motivo pra ele ser melhor que o Pokémon Black and White, na minha opinião. Porque, pra mim, a história de Black and White 2 não é melhor que a de Black and White 1. Pra mim, elas estão no mesmo nível. Mas tem uma coisa que faz Black and White 2 ser o melhor jogo de Pokémon já feito, na minha opinião. Que é o amor que a Game Freak colocou nesse jogo. É nítido, enquanto você está jogando o Pokémon Black and White 2, o amor que os desenvolvedores tiveram ao fazer esse jogo. O carinho que eles têm pelo jogo. Porque o jogo ele tem muito conteúdo. O jogo ele tem muito conteúdo. Eu ouso dizer que Pokémon Black and White 2 é o jogo com mais conteúdo da franquia. E eles fizeram tudo que esse jogo tem é feito com muito amor, muita qualidade e muitos detalhes. Eles não precisavam colocar uma quest mó legal, mó divertida para cada lendário que você pode capturar nesse jogo. Desde os lendários principais de Nova, né, como o Reshiram, o Zekrom, o Kyurem, os Espadas da Justiça, mas também lendários de outras regiões, né, como você pode capturar os Regis, você pode capturar Uxie, Mesprit e Azelf. E cada um desses lendários tem uma quest muito legal até capturar eles. E eles não precisavam fazer isso, mas eles fizeram. E por que eles não precisavam fazer isso? Porque hoje em dia eles não fazem. Hoje em dia eles metem os lendários no meio do mapa e captura aí. Tá, os lendários são banalizados hoje em dia. E em Black and White 2, eles foram muito bem trabalhados. Cada um tinha uma quest. Esse jogo tem conteúdo de muita qualidade. Depois que você zera o jogo, você libera no Pokémon White 2 a White Tree Hollow e no Pokémon Black 2 a Black Tower. Que é, cara, uma dungeon assim que você vai batalhando com todo mundo. Tem vários andares, você vai cada andar batalhando com todo mundo até conseguir uma chave pro próximo andar e você vai progredindo até chegar no topo, que você enfrenta o Benga, que é o neto do Alder, né, o campeão do BW1. E se você está no White 2 e você ganha do Benga, você recebe um Dratini Shine. Se você está no Black 2, você recebe um Gible Shine. Isso é muito legal. É extremamente desafiador. Leva muito tempo para concluir. Você tem como namorar nesse jogo. Tem como você namorar no Pokémon Black and White 2.
Se você tá jogando de Nate, você consegue conhecer uma menina. Se você tá jogando de Rosa, você conhece um menino e vocês se encontram e é lindo e é incrível e é maravilhoso. É, esse jogo, cara, cada NPC desse jogo tem uma side quest pra te dar. Por mais simples que ela seja, mas cada NPC desse jogo tem alguma coisa legal pra te falar. A maioria deles tem side quests pra te dar, sabe? Lá em Umilau tem uma menina que pede pra você passear com o Mienfo dela, só que tem que ser dentro de casa. E aí você dá não sei quantos passos com o Mienfo, e ela xinga você, ela reclama de você. Sabe, cara, é muito legal. Esse jogo tem mecânicas de combate também muito legais. Ele adicionou o BW1, já tinha adicionado, né? É, os moves de Pledge, que criam efeitos mó diferentões em campo. Eles têm a Rotation Battle, Triple Battle. Cara, esse jogo tem muita coisa legal e que as pessoas não notam. Tem as Abyssal Ruins. Cara, esse jogo é inacreditavelmente bom. Tem como você capturar os Pokémon do N, tem como você batalhar com o N, e cada mês o time do N muda, né? De acordo com a estação do jogo. Esse jogo é maravilhoso. E eu poderia ficar horas falando sobre ele. Eu poderia ficar horas falando sobre Pokémon Black and White 2. Mas eu não vou fazer isso porque o vídeo já tá com 40 minutos. Então, vamos falar agora sobre Pokémon Heart Gold Soul Silver, que eu acho excelentes, acima de Emerald, tá? Eu acho abaixo de Platinum. Eu acho um bom remake, mas que ele não adiciona quase nada de conteúdo ao jogo. Ele só é mais bonito, ele é esteticamente agradável, ele é muito bonito esse jogo, na verdade. Ele é para os padrões do Nintendo DS, como o Heart Gold Soul Silver é maravilhoso, visualmente falando. Tem cidades muito bonitas. Ele, diferente de Firehead e Leaf Green, adicionou estruturas às cidades, tornou as cidades mais memoráveis, mais complexas, fez com que as cidades ficassem na memória, né, de tão bonitas que elas são, de tão diferentes que elas são uma das outras, coisa que o Firehead e Leaf Green não fez. E esse jogo é legal, ele tem os conteúdos a mais em relação ao Gold Silver, nada demais, assim, tipo, nada que uou, sabe, não é igual o Black and White 2, que tem muito conteúdo pesado e elaborado, sabe? Mas o Heart Gold Soul Silver, ele tem um conteúdo da hora, tem, por exemplo, uma questzinha que você tem que usar um Rotom para consertar um elevador pro Steven, e aí o Steven te dá os iniciais de Hoenn, isso é legal. Mas tirando essas pequenas coisinhas, Pokémon Heart Gold Soul Silver não adiciona tanta coisa em relação ao Gold Silver original, mas ele é muito bonito, ele é um jogo muito fácil de se jogar hoje em dia, ele é um jogo atual e para mim é excelente, só que não lá na cabeça dos excelentes. Agora XY, cara, XY eu acho meh. Eu vou colocar aqui meh atrás de Sword and Shield, tá? Opa, tá atrás de Fire Red Leaf Green? Não, XY é melhor que Fire Red Leaf Green. Só que eu vou dizer uma coisa, XY é melhor que Fire Red Leaf Green, mas XY é o jogo que eu menos gosto de Pokémon. De todos. Não, mentira, não é, porque tem Let's Go, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas XY é um dos jogos que eu menos gosto de Pokémon, tipo, da franquia inteira. Eu acho esse jogo muito mal aproveitado. A história desse jogo é uma merda absoluta. A história desse jogo é a pior de Pokémon. É inacreditavelmente ruim a história desse jogo. Eu tô falando tudo isso aqui com propriedade, tá? Porque eu terminei X, né? Eu terminei o Pokémon X de novo antes de ontem, tá? Foi a quinta vez que eu joguei Pokémon XY. Inclusive, eu jogo muito Pokémon. Eu rejogo quase todos os jogos de Pokémon todo ano. E o XY, ele era o único jogo de Pokémon que fazia mais de um ano que eu não rejogava. Eu joguei Pokémon XY pela última vez, né? Foi minha quarta jogatina, em 2019. E eu fui terminar ele de novo antes de ontem. E, cara, esse jogo é muito mais ou menos. A gameplay dele é muito rápida, é muito fácil, não é memorável, as cidades não são memoráveis, os treinadores não são memoráveis, os personagens são muito ruins. Lumiose é extremamente difícil de se locomover, porque a câmera é uma bosta.
E eu falei de Lumiose porque você passa boa parte do tempo de gameplay lá, porque tem muita coisa que você tem que fazer durante a progressão da história do jogo, que você tem que passar por Lumiose pra ir pra certo lugar e tudo mais, pra ir falar com algum personagem. E Lumiose é um cocô. É um cocô de se movimentar em Lumiose. É uma bosta aquela cidade, né? E esse jogo ele introduz as Mega Evoluções, só que antes da Elite Four você só pode usar 6 Mega Evoluções, que são 6 Mega Pedras que esse jogo disponibiliza para você pegar antes da Elite 4. O jogo que introduz a mecânica não deixa você usar a mecânica em seu máximo potencial. Isso é absurdo. E esse jogo não tem conteúdo. Você zera o jogo e aí tem um pós-game merda com o Luker e tem as aves de canto completamente jogadas. Sem nenhum sentido. E elas são ridiculamente difíceis de se capturar por algum motivo que só Deus sabe. E você tem o Mewtwo do nada jogado. Legal, o Mewtwo tem Mega, da hora o Mewtwo é legal. Só que o cara tá ali jogado do nada, sabe? Tipo, esse jogo é ruim no meu coração. Esse jogo é o segundo jogo de Pokémon que eu menos gosto, porque eu tenho uma rixa pessoal com o jogo. Só que eu reconheço que ele não é tenebroso, ele não é pavoroso. Ele é melhor que Fire Red e Leaf Green, por exemplo. Esse jogo é divertido, tá? Eu me diverti jogando Pokémon X agora, nessa última semana, que eu peguei pra zerar ele. Só que ele é um jogo com muitos problemas. Não são poucos, tá? E falando de Pokémon Let's Go, né? Pra mim é intragável. Esse jogo aqui é o pior jogo de Pokémon de todos. É o pior jogo de Pokémon de todos. Esse jogo é muito chato. Esse jogo ele não tem qualquer nível de complexidade. Esse jogo é o jogo mais simplório de Pokémon. Ele é o jogo mais genérico de Pokémon. Ele é o jogo mais sem graça. Ele é extremamente tedioso. Cara, é impossível jogar esse jogo. Esse jogo é muito ruim. Eu odeio esse jogo. Esse jogo é uma bosta. Eu queria dar um tiro no Pokémon Let's Go, Pikachu Let's Go Eevee aqui, ok? Eu chutava 3 vezes o Pikachu, chutava 10 milhões de vezes o Eevee. Let's Go Pikachu Eevee é muito ruim. Esse jogo é extremamente chato. Ele não adiciona. Mais uma vez, eles tiveram a oportunidade de adicionar complexidade à região de canto. Eles não adicionam. Tem uma coisa legal nesse jogo, que são os rides, né? Você pode usar pokémons da sua box, pokémons da sua party, como montarias, eu acho isso muito legal. Mas de resto, esse jogo é... Não tem o porquê esse jogo é jogo. Não tem o porquê esse jogo é esse jogo. Esse jogo não agrega nada à sua vida. Esse jogo é chato. Esse jogo, ele não tem nada de conteúdo. E não tem o que fazer nesse jogo. Tanto que você vê que o pessoal que continuou jogando Pokémon Let's Go depois de zerar, era pra fazer Shiny Hunt. Que em todo jogo de Pokémon você pode fazer Shiny Hunt. Porque esse jogo não tem conteúdo, cara. O jogo não tem conteúdo. E o que ele tem de conteúdo, os outros jogos de canto fazem melhor. E olha que os outros jogos de canto não são grandes picas, né? Mas eles fazem muito melhor que Pokémon Let's Go, Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, que são dois jogos horríveis, sabe? Muito ruins. Ao contrário de Omega Ruby e Alpha Safira, que são excelentes na frente de Platinum, porque esses jogos são os melhores remakes de Pokémon. Esse jogo ele pega os originais, Ruby e Safira, expande, torna a região mais complexa, torna os Pokémons da região mais complexas com as Mega Evoluções, tornam as equipes vilãs um pouco mais complexas. Eles ainda são bem ruins, mas é um pouco mais complexo, é um pouco mais trabalhado. Tem o Delta Episode, que é pica. É muito legal o Delta Episode. O Delta Episode é maravilhoso. E o jogo é da hora, é divertido pra caramba, velho. O jogo é muito divertido, porque tem Mega pra usar, ao contrário de XY. Esse jogo permite que você use muita Mega antes da Elite 4, antes de você zerar o jogo. Tem os lendários, todo aquele segmento do final do jogo, de você capturando ou o Primal Groudon ou o Primal Kyogre, é muito legal, é muito divertido. O jogo tem personagens legais, o Steven é um personagem muito da hora. Ele tem o Latios e a Latias Mega, que você pode voar em cima deles, né, por toda a região de Hoenn. E aquele modo de usar o Fly é
maravilhoso. É incrível voar no Latias na Latias. É muito legal. E o jogo também tem os Anéis do Rupa, onde você pode entrar para capturar outros lendários de outros jogos, que é uma justificativa legal para trazer os lendários, né? Você tem o Rupa ali na sexta geração que literalmente abre portais interdimensionais. Então, você usar esses anéis como justificativa para trazer lendários para Mega Ruby Alpha Safira é muito legal. Só não entendo porque que eles colocam os anéis do Rupa e não colocam o Rupa para ser capturado no jogo. Isso eu nunca vou entender. Mas Pokémon Mega Ruby Alpha Safira é muito bom. São os melhores remakes de Pokémon, porque eles adicionam muito conteúdo, eles expandem o jogo e é o significado da palavra remake. É o significado da palavra remake. Pegar o jogo original e refazer ele com o que você tem de atual na franquia. E isso esse jogo faz com maestria. Ao contrário do último jogo aqui da tier list, que é Brilliant Diamond e Shining Pearl, que eu vou colocar em ruins, tá? Porque ele é melhor que Diamond Pearl. Ele é basicamente Diamond Pearl mais bonito. Pronto, porque esse jogo ainda é quebrado. Esse jogo é tão quebrado quanto o Diamond Pearl, o que é inaceitável. Esse jogo ele é tão quebrado quanto o Diamond Pearl, porque ele tem os mesmos bugs, ele tem uma qualidade de vida tenebrosa, e ele não pega nada do Platinum para ele. Então ele não pega a lore do Giratina, ele não pega a qualidade de vida que foi melhorada no Platinum. Cara, você vai fazer um remake de Diamond Pearl? Beleza, faça. Mas se no passado Diamond Pearl já teve seus problemas consertados, por que você não aplica esses upgrades que Diamond Pearl teve ao remake do Diamond Pearl? E eles não aplicam. Esse jogo é uma bosta. Esse jogo é literalmente Diamond Pearl, só que bonito. Porque esse jogo é bonitinho. Esse jogo tem uns gráficos legais. Só que ele é Diamond Pearl. Ele não tem conteúdo novo. Beleza que ele tem um underground. Só que foda-se, né? Foda-se o underground desse jogo. Porque ele é legal nas primeiras meia hora que você tá jogando nele. E de resto, nada. De resto, nada. Eles metem um monte de lendário ali pra parecer que tem mais conteúdo no jogo, mas não tem. Só tem um monte de lendário jogado sem motivo algum. E é isso. Esse jogo é ruim. Ele só não tá aqui em intragáveis porque ele não é tosqueira e ele também é um pouco mais bem otimizado do que o Diamond Pearl. Ele não tem aqueles problemas, por exemplo, da barra de vida do Pokémon adversário descer a um pixel por hora. Não, ele não tem isso. Ele tem muito bug e o jogo é extremamente porco em alguns detalhes. Mas, bom, ele é bem ruim. Ele só é uma versão melhorada de Diamond Pearl. Mas é isso, essa foi a minha tier list de jogos de Pokémon mainline, né, da saga Core. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um like, se inscreva no canal. Se você discorda da minha opinião ou concorda com ela, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar ver a sua tier list, né, as suas opiniões sobre os jogos de Pokémon. Pode me xingar, pode falar que concorda comigo, pode falar que eu tô errado em tudo, que essa minha lista aqui é uma bosta completa. Fala aí, mas seja respeitoso, por favor, tá? Seja educado. Pode falar que minha lista é uma merda, mas eu quero ver a sua lista, tá? Eu quero ver o que você acha dos jogos e eu vou adorar ter o seu comentário aqui embaixo, de verdade, tá? Então é isso, muito obrigado, até a próxima e falou!